está acima das partes e equidistante das partes, mas ele estava fora antes das partes ou ele tem que estar com as partes? Isso é legado clássico, carimbo clássico de jurisdição. Eu falei uma magistrada na atuação do seu mistério, sem processo. Ilegal? De jeito nenhum. Juiz que saiu do vértice, saiu do triângulo e passou a ser juiz diálogo de comunidade. O juiz formado numa faculdade clássica é o juiz que não sabe, quando ele chega, nada da sua comunidade, nem quer saber. Ele não quer saber se tem lá lei municipal, não quer saber nada. Ele diz, eu vou esperar os processos e nos processos que venham a mim, porque o que está nos autos está no mundo, no meu mundinho. O juiz hoje, juiz do neoprocessualismo, do neoconstitucionalismo, ele conhece a demanda do local dele para ele julgar antes e melhor. Eu não estou dizendo que vocês vão sair amanhã, não me interpretem mal, por favor. Ah, vou sair catando demanda, vou fazer... Não é isso. Tem que ter bom senso, filtro. Mas se eu estou numa região, eu não posso desconhecer. É a história lá da magistrada que não sabia o que estava acontecendo na cadeia dela. E quando eu digo dela, não é dela. Eu usei um jargão. E eu não estou jogando pé de ninguém. Eu estou querendo dizer que eu preciso conhecer um mínimo. Um mínimo. Eu sou atuante de uma determinada região. Eu tenho que conhecer um pouco essa região. Ah, olha, eu sou de Brasília, eu sou mesmo de Brasília, então pronto, não quero conhecer nada do Pará. Pronto, eu vivo aqui e vivo por viver. Não. Eu me engajo na minha realidade local, o que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? É uma crise de identidade do judiciário. O judiciário, ele está só para o que ele foi provocado ou ele pode estar para fora do que foi provocado? Ele deve estar para fora do que foi provocado, pelo menos porque ele tem conhecimento. O que fez a magistrada Odaíse? Ela fez, convocou todas as partes, como se fosse uma audiência pública e disse, esse problema vai estourar. Pode estourar em 100, em 1000, em 2000. Eu já vou conhecer. Já vou conhecer. É fácil para a gente conhecer? Não. A gente vai conhecer pelos olhos dos outros. Já chegou um advogado contando a história, que está esquentada, requentada, triquentada. Estou inventando aí. Ele já está com versão da versão. Não dá para entender. É muito mais fácil ir lá no local. Não estou dizendo que em todos os casos a gente vai conseguir fazer isso. É filtrar. E entender a importância. Então, o incidente de assunção de competência veio convergir para isso. Ele vai convergir para essa situação. Mas eu já posso fazer isso agora? Sem incidente de assunção de competência? Para mim, sim. Como é essa assunção de competência? Hipótese de assunção de competência, o relator propõe de ofício ou a requerimento da parte do MP ou da Defensoria Pública que seja deslocada para um órgão colegiado, tribunal. Então, reforço de tese para o tribunal. Uma vez, uma desembargadora do TJE, a assessoria dela, e ela me ligou e disse assim, Gisele, nós estamos aqui, mas é uma dúvida cruel, algo assim. Eu sei que pode achar que é uma coisa boba, tola, mas a gente queria te ouvir. Tu acha que a gente pode requerir testemunha aqui dentro do meu gabinete? Pergunta simples. Requerir testemunha dentro de um gabinete de desembargador. Por que ela ficou com essa dúvida? Que ela não foi formada num banco de faculdade que dissesse isso. A cabeça dela, quem faz isso é o juiz de primeiro grau. Por que o desembargador não pode ouvir alguém? Quem criou isso? Onde está escrito? Onde tem a vedação? É o tipo de situação onde há uma vedação de um magistrado chegar na sua localidade até com exercício de cidadania e conhecer o seu problema local. Nenhum.
Ah, mas porque isso ele já vai ser parcial. O que é que fez a doutora Odaís? Convocou os interessados. Crise nenhuma de imparcialidade. Ela vai conhecer, olha o que a gente falou na terça, a questão de fato. As questões fáticas que vão permear os litígios. Por isso que vários magistrados, quando começam a dialogar com as suas bases locais, chegam a receber prêmios, situações. Hoje a gente tem as inovações do Prêmio Inovário. Por quê? Porque aí é aquela vinculação do juiz diálogo. Esse é o judiciário que a gente espera. Do incidente de assunção de competência, a única coisa que eu queria deixar para vocês, que aí é uma sementinha de discórdia mesmo, minha, é o parágrafo 3º, que diz que o acórdão proferido pelo tribunal, no órgão que vai ser o competente para julgar esse incidente, para a gente aqui, TRT8, quem é que vai ser? O pleno. Vinculará todos os juízes e órgãos fracionários. O professor Nelson Nery Júnior, extremamente polêmico que é, já se arvorou a falar sobre esse incidente e disse: inconstitucional. Estão vinculando em norma infraconstitucional que tinha que sair por emenda constitucional. Por quê? Raciocínio da súmula vinculante. Raciocínio de emenda constitucional. Polêmica. Vamos ver se vai adiante ou se o professor Nelson Nery vai ficar isolado quando esse código for trazido à baila aí, que a gente espera logo com a chancela da Presidência da República. Mas é claro, parágrafo 3º, vinculará juiz e órgão fracionário. Então a turma tem que falar a mesma língua e o juiz vai ter que falar a mesma língua. Tá? No incidente de assunção de competência. E com os riscos, lembrem-se do que o Saulo comentou, do que o próprio Sérgio aqui comentou, o nosso presidente, doutor Sérgio, na terça-feira. Por quê? Porque é o risco de pagar por uma situação preventiva. Então, seria o grande passo que nós iríamos dar. Continuando, eu tenho mais 2 situações para vocês, e aí eu prometo que a gente conclui. Aí fico à vontade, enfim, canal aberto, se precisarem depois, outros eventos, outros encontros, fiquem à disposição. Mas são 2 situações que eu tenho que mencionar. Uma é o chamado, já devem ter ouvido falar essa sigla, IRDR, o chamado Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, o IDR, Incidente de Demanda Repetitiva, que nós demos a largada com a Lei 13.015, com recurso de revista repetitivo, já é base do IDR, tá? Só que o IDR no novo CPC ele vai dizer mais. O que eu quero é contar a historinha para entender o foco da Lei 13.015. Por que veio o recurso de revista repetitivo naquela esteira do que eu falava da repercussão geral para o STF, do recurso repetitivo para o STJ e agora do recurso de revista repetitivo para o TST e o que vem o IRDR. O IRDR nasceu por causa da Alemanha. Pela primeira vez, até, não vou dizer primeira vez, porque aí seria arrogância minha. E longe de mim eu nem quero e nem sou especialista no assunto do direito comparado. Mas os autores nos brindam dizendo que uma das primeiras vezes que nós vamos colher uma experiência no direito alemão exitosa e agora forte, que é com esse IRDR, que é esse incidente de resolução de demanda repetitiva. Na Alemanha, nas décadas de 60, 70 e 80, começaram a crescer algumas demandas. E demandas de quê? Demandas de construção. Eles começaram a construir vários aeroportos lá, olha a história, a graça que é. Vários aeroportos. E começaram a gerar vários litígios de várias sortes. Sentido do serviço, sentido de trabalhador, milhares de litígios de várias sortes. E essas impugnações começaram a crescer, como sempre foi uma justiça enxuta, rápida,
valorizando exercício de cidadania. Tá? Munique colheu uma experiência. Munique colheu essa experiência. Pegou a amostra representativa e começou o tribunal em Munique a julgar por essas amostras representativas. Isso foi um germe de um instituto lá na frente, que na década de 80 ganhou um nome que quem fala alemão aí vai falar melhor do que eu, vou tentar aqui brincar com o nome alemão, o Mr. Verfahren, tá? É bonito, a gente fala assim, já dá até medo, né? É o chamado procedimento piloto. Vamos logo aportuguesar. O que é o tal do procedimento piloto? O que hoje? O que é que está repercutindo geral? Pega um, julga. Processo repetitivo, 3, julga, irradia para o resto. Então, desse procedimento piloto, em 2008, eles legislaram, fizeram uma legislação densa para a parte previdenciária. Olha como eles também têm problema de previdência, que nem a gente. Então, para o aspecto previdenciário, e começaram a julgar com procedimento piloto. Por isso que eu não tenho lá atravancamento de justiça com causas repetitivas. Quem traz isso para a gente, para fazer a notícia para você no Brasil, é o professor, grande professor, para mim, um dos maiores estudiosos hoje do processo coletivo no Brasil. O professor juiz federal Aloysio Mendes, Aloysio de Castro Mendes, do Rio de Janeiro, fora do eixo São Paulo, maravilhoso, livros publicados, artigos publicados, ele tem um livro de ações coletivas espetacular, publicado pela RT, a Revista dos Tribunais, recomendo. E o professor Aloysio Mendes diz isso com todas as letras. Por que a experiência lá foi exitosa? Porque colheu elementos, inclusive no regime híbrido que é. Por que híbrido que é? A Alemanha é tradição romano-germânica. Colheu elementos de civil law e soube trabalhar. Se a gente souber trabalhar aqui esse procedimento piloto, que é o recurso de revista repetitivo no TST, o incidente de uniformização jurisprudência obrigatória no TRT, técnica no STJ do processo repetitivo, e você no primeiro grau afinando as teses jurídicas, morreu. Credibilidade do judiciário. No direito da common law, no sentido da common law, nós temos 2 institutos. Nos Estados Unidos é até com uma característica distrital, que é a Multi-District Litigation, e no direito inglês, que é conhecida a GLO, que é o Group Litigation Order. São 2 institutos, têm dado super certo e morrem lá, sem atravancar o judiciário, tanto americano quanto inglês. A Lei 13.015, o que é que fez? Legou para a seção especializada de dissídios individuais ou, se o TST quiser alterar, o próprio pleno para o julgamento desses recursos de revista repetitivos. Tá? É o 896C da CLT, hoje pela Lei 13.015. A questão vai ser unicamente de direito, quando tiver risco de isonomia e segurança jurídica. Então, se a gente pensar quais são os maiores valores trabalhados por todas essas técnicas de coletivização de demandas, isonomia e segurança. Meus caros, eu só quero conclamar vocês que a gente já fazia isso nas ações coletivas. Por que é que hoje eu tenho que ter um peso diferente no CNJ para uma ação civil pública? Por que é que hoje eu tenho que ter uma preocupação com o magistrado para uma ação coletiva? Porque ela representa a expressão desses valores, que são, quais são os 2 primordiais? Isonomia e segurança. Segurança porque eu vou estar trabalhando para vários, então eu vou abranger o maior número possível, e isonomia entre eles, com uma mesma situação, uma identidade de situação. Então, desde a base das ações coletivas, eu só estou reafirmando institutos para poder o tribunal atuar, para vocês também poderem atuar melhor.
Não vejo problema nenhum disso de adaptação total para o processo trabalhista. Total, literalidade total. Eu não vejo aqui nenhuma necessidade de corte, porque isso vai melhorar o fluxo de vocês no dia a dia. Tá? E continuando, depois do incidente de resolução de demanda repetitiva, quero só fazer menção nele, que ele é com aquele aspecto plural que eu falei para vocês da terça-feira. Eu posso ter amicus curiae nele, eu posso ter convocação de oitiva de interessados, entidades, órgãos. Então, quanto maior a participação dos envolvidos, melhor será o julgamento. E, por fim, um dos mais polêmicos é o artigo 334. Esse eu falei rapidinho do histórico. O senador Vital do Rego tinha tirado na última redação. Voltou lá por um conchavo na hora, no Congresso, particularmente no Senado Federal, em 17 de dezembro de 2014, e se conseguiu reincluir, que é o artigo 334, a conversão da ação individual e coletiva. Vocês tinham um juiz aqui extremamente polêmico, que fez umas sentenças extremamente polêmicas, extremamente avançadas, muito interessantes, que foi o juiz Igor. Não sei se lembram dele. Me permitam, desculpem até ser pessoal falar o nome dele. Aliás, me desculpem até que eu falei o nome de alguns, mas é sempre no sentido salutar e positivo. Tá? E uma vez ele conversou com o Sandoval. Sandoval pode me corrigir, que eu não lembro de toda a história, que as histórias eram longas com o Igor sempre. Então, a gente sempre conversava bastante. E o Igor, até pelo caminho do Sandoval, ele não me conhecia. E aí o Sandoval disse, conversa com a Gisele. Aí me jogou, e uma das conversas, eu fiquei com ele, sei lá, mais de uma hora e meia aqui na justiça, e foi muito profícuo, foi muito gostoso o encontro. E o Igor me olhava e dizia assim, mas por que eu não posso? E eu dizia, não pode. E mas por que eu não posso? E eu dizia, não pode. Ele queria fazer isso. Lembra disso? Era um processo individual para virar e coletivo. E eu estou usando um termo chulo mesmo, um verbo assim, virar. Fica meio feio, né? Parece drag queen, viu? Né? Eu estou brincando mesmo, gente, com o termo. É isso mesmo. Ele me olhou e ele estava tão ciente, crendo, era uma crença tão bonita, de fé. Juiz de fé. Aí ia dar trabalhão para ele. Ele tinha ciência daquilo. E eu dizia, nossa, ele é um louco assumido. Louco no bom sentido assumido. Então, hoje essa loucura não é loucura. E à época o Sandoval comprou a ideia. Né? Eu fiquei um pouco reticente, confesso. Aí eu disse, como é que isso vai ser visto? Eu digo, como? A gente não trabalhou teoricamente o tribunal. Quando eu falei trabalhar teoricamente o tribunal, pelo menos conversar com desembargadores. Eu pensei logo no doutor Alencar presente, na doutora Suzy. Enfim, entabular já algo de conversa, de diálogo, para ver se isso ia surtir efeito depois, porque senão ia sentir no pé. A coisa tinha que ser um pouco mais amadurecida, foi essa a minha preocupação. Não foi dizer assim, tu não ias querer, não era isso. Era amadurecer primeiro para depois agir. E ele já estava, o Sandoval e ele já lá numa loucura total, os dois. Não me lembro bem ao certo os termos, por que eu fiz menção. Qual é o problema disso? Aí hoje eu já me tornei totalmente refluindo positivamente. Está refluindo porque tem agora uma oficina. Não. Raciocinem comigo. Qual vai ser o prejuízo? Se as partes assentirem, se tiver lógica de consenso, eu não posso incluir qualquer cláusula, em qualquer base de acordo, desde que esteja dentro de um padrão de legalidade e legitimidade do sistema jurídico nacional, e que não era a base da petição inicial, base da demanda. Isso vai ser ilegal? Nós já não fazemos isso todos os dias? Então por que eu não posso também transmudar, converter
modificar, alterar uma ação individual para coletiva. Agora, é claro, eu tenho um padrão de rejeição cultural. Problema ideológico. Uma situação é um problema técnico, outra situação é um problema ideológico. Eu e o doutor Alencar, num dos nossos encontros aqui, eu acho que eu fui trucidada, viu, doutor Alencar? O senhor é culpado. Lá na Procuradoria do Trabalho, quando eu disse, olha, eu comprei a ideia, eu acho que o Alencar está certíssimo, eu olhei para todo mundo e eu disse, quando eu sair da chefia, eu quero é tentar fazer isso. Uma ação do Ministério Público toda líquida. Eu não posso fazer isso? Os meus colegas disseram que não. Piraste. Tá lendo demais. Não é isso. Claro, eu vou poder dizer que hoje, olhem só, uma coisa é a afirmação peremptória. Todas as ações do Ministério Público do Trabalho poderão ser e deverão ser líquidas. Eu não posso pagar por essa afirmação. Porque isso eu não vou conseguir cumprir. Agora, eu posso, em várias das demandas, o Alencar já vai até adiante, para ele todas, mas eu digo, em várias das demandas, eu posso ou não já apresentar liquidez? Trabalho escravo já não é assim? Sandoval já deu exemplo. Aí a gente para raciocinar, a gente acha primeiro que é uma heresia, que a gente está inovando de tal modo que está descumprindo todo um sistema, é ilegítimo. Bom dia, doutor Sérgio, seja bem-vindo. Então, não é palpável, é salutar e é melhor. Quando se trouxe para a Justiça do Trabalho, e eu acompanhei, porque ingressei no Ministério Público desde 97, petições iniciais líquidas, a resistência que foi, sentenças líquidas, hoje vocês lidam com isso, com uma ordem, até, me permitam a expressão, de naturalidade, incorporou. Então, se existe a barreira é muito mais ideológica, cultural do que técnica. Essa conversão, olhem só como é linda. E o doutor Sérgio Seja chega com uma coisa bonita, o belo, tá? O artigo 334 para ouvir. Então, atendidos os pressupostos da relevância social e da dificuldade de formação de litisconsórcio, o juiz, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de outro legitimado para a condução do processo coletivo, poderá converter em coletiva a ação individual. Individual com prospecção coletiva. Eu sempre costumo aferir esse exemplo. Eu tive uma questão em Ananindeua, e para a questão de prevenção na Procuradoria do Trabalho, 7 ações, eu fui 7 vezes para Ananindeua. Eu podia ter ido uma. Eu fui 7 vezes para Ananindeua sobre o mesmo fato, sobre a mesma discussão da questão jurídica, quando eu podia ter ido uma. Eu chamei o advogado. Eu disse, doutor, por que o senhor não entrou com uma? Ele disse, eu não, doutora. Porque, de repente, no meu ganho, no outro eu perco, no meu ganho, no outro eu perco, eu não sei o que o juiz vai pensar. É essa justiça que a gente quer? Do ganho e perde do resultado lotérico? A gente quer a loteria de processo? Eu me assustei quando ele me respondeu isso. Eu disse, doutor, não se espante com a minha pergunta, eu estou perguntando até porque eu sou professor de processo. Aí ele riu. Aí ele disse, doutor, eu lhe respondo, a senhora tem condições de me dizer que se eu entrar só com o juiz eu ia ganhar por 7? Eu disse, doutor, tem uma boa prova, forma a sua prova. Agora não deixe de entrar com uma, que aquilo me revoltou. Ele entrou com 7. 7 petições iniciais, 7 honorários, 7 cabalísticos, 7 do 7. Não dá, né? A gente precisa mudar um pouco esse vértice. Então, vem 1.000, vem 2.000, vem 5.000. Eu usei um pequeno exemplo do 7. Podia ter sido 1.000. Era o caos. A Procuradoria-Geral do Estado, há pouco tempo, fez mutirão aqui no Justiça do Trabalho. Acho que vários de vocês devem ter acompanhado. Vários procuradores com várias ações fazendo mutirão. Isso é bom para o grande litigante? Nem para ele.
E eu digo porque tem um procurador do Estado na casa, né? Meu marido. E ele mesmo me fez a seguinte observação. Ele disse, olha, o pessoal lá na PGE discutiu internamente, porque eles tiveram que fazer mutirão e eles viram que nem eles têm perninha. Aí eu disse, conclusão, olhei para ele, vocês estão percebendo que como grande litigante não foi bom isso. Então era muito melhor vocês terem o quê? Uma solução consertada. Quantas e quantas já foram as situações aqui no TRT8 de experiências consertadas? E que deram certo, experiências de sucesso, com corregedores que centralizaram. Não estou dizendo que todas dão certo. Vocês podem aí estar me olhando, lá na minha vara, a Gisele está falando que tem uma centralização, está péssima, não deu em nada, a execução está se arrastando. Pode ser, mas porque é o risco do processo. É o risco do tempo. Mas entre o centralizar e o não centralizar, o que é melhor? Então, a conversão da ação individual e coletiva era uma das últimas mensagens que eu tinha a passar. Eu não vejo problema nenhum hoje em despertar isso e já atuar com a técnica existente. O novo CPC só vai deixar com uma cara de procedimento, de rito, de ritualística. Mas dizer que hoje eu não posso fazer isso, eu não posso desistir de ter ação coletiva? Não pode? Isso é ilegalidade, ilegitimidade, isso é litigância de má-fé? De jeito algum, isso é as avessas. É uma boa-fé objetiva. Então eu não vejo problema. Deixei para vocês, só para concluir o material, pluralidade de mecanismos. O novo CPC fala em audiência pública, amicus curiae, e assim vai embora. Não consegui, só vou fazer menção aqui, eu tinha até comentado isso com o Sandoval na Procuradoria ontem. Quando a Suzy me brindou com o tema que ela disse, mecanismos de condenação, acho que alguns a gente conseguiu trabalhar execução. O que é que eu quero dizer para vocês da execução do novo CPC? Não inventou muito rápido, não, porque não tinha o que inventar. Então, na execução, eu só fiz menção aqui ao que realmente já foi mais avanço. Por exemplo, um deles só. Prisão civil hoje não é só em alimentos definitivos, tá? O novo CPC já contempla provisórios. Já é um avanço. Outro avanço, um deles aqui, o sistema de fraude de execução. Ele está muito mais amarrado. Ele era mais frouxo no CPC de 73, evoluiu. Os bens móveis, quando penhorados, serão preferencialmente depositados com o exequente. Por quê? Porque não cabe mais a prisão do depositário infiel. Então, isso já é para resguardar o exequente na execução, garantia de execução. Alienação antecipada de automóvel já é uma preocupação. Então, se vocês disserem, essencialmente, Gisele, aquela situação do sincretismo, do 475J altera, não. Tudo permanece. Da força dos títulos extrajudiciais, tudo permanece. Só fortalecimento em algumas condutas procedimentais. Esses exemplos, alguns que eu venho pontuando. Regulamentação de penhora de percentual do faturamento da empresa, porque eu já tinha a possibilidade da penhora do percentual, mas você não tinha o modus operandi. Aí já vem com o modus operandi. Dispensa de avaliação de penhora sobre veículo automotor. Então, nada que hoje edital, tudo meio eletrônico. E eu digo para vocês, hoje o caminho qual é? Mídia eletrônica, mídia social, não vejo problema nenhum, tá? Editais hoje, mídia social, videoconferência, chega muito mais à realidade da concretude
do que o edital no átrio, do que o edital no jornal de circulação escrita, além do que é caríssimo. Eu precisei, para dar notícia para vocês, dos jornais, a questão da nossa obra na nossa nova sede, eu tive que publicar 3 ou 4 linhas, doutor Sérgio, e paguei R$550. É um absurdo. 3, 4 linhas, R$550, para cumprir um requisito por causa da SEMA, Secretaria do Município, por causa da nossa obra. Um absurdo. Se você parar para pensar, a lógica econômica totalmente desgastada aí. Enfim, eram as observações. Para mim foi maravilhoso, 2 dias aqui estar com vocês, eu agradeço, foi uma honra os desembargadores presentes, vocês juízes, eu fico à disposição, quando quiserem trocar ideia, ligar, um auxílio, enfim, e coloco à disposição não só a minha pessoa, mas a pessoa também dos colegas, enfim, a instituição, o Ministério Público do Trabalho, e parabenizo a iniciativa da abertura do ano com essas preocupações reflexivas desse paradigma cultural que se apresenta. Obrigada, doutor Océlio, aqui pela condução dos trabalhos. Vou passar a palavra ao nosso diretor e presidente fazer o encerramento. Doutor Sérgio. Acho que o meu dia hoje foi completo. Ganhei aqui uma foto com a doutora Gisele, né? A processualista. Bom, colegas, obrigado aí pela atenção bem concentrada nesses temas super relevantes. A Escola Judicial tem esse compromisso em trazer essas temáticas novas e desafiantes para que a gente cada vez mais se capacite para o exercício da jurisdição. Tenho certeza absoluta que é preocupação do presidente do tribunal, doutor Sérgio, e também como diretor, a preocupação em trazer essa temática de direitos fundamentais, no sentido de que a gente, como juiz, redescubra a vocacionalidade e entenda que somos agentes transformadores da realidade. E nada melhor do que esse instrumental de direitos fundamentais para a gente ter este sentir realmente de um agente transformador. Então, muito obrigado pela atenção concentrada e até amanhã na palestra do Dr. Denis, né, Dr. Sérgio. Relógio inglês, 9 horas, né? 9 horas, tá bom?